Os crentes com sua superfé de merda, acreditam na mitologia de Mateus 14, 22, 33. Será que os tais acham que podem andar por cima de água também? Se eu fosse vocês crentes por geral, hoje mesmo iriam prova a vossa fé em uma piscina bem funda. Diz o seu super Jesus e Deus inútil em Malaquias 3, 10, fazei prova de mim, vós todos os que creem, sim, fazer prova da vossa fé, não é tentar o vosso Deus. Repetindo que fazer prova da vossa fé, não é tentar o vosso Deus. Sendo assim, o tal Pedro tentou o seu Senhor Deus, sim ou não? Ele acreditou e alcançou a obra de sua fé, embora ele afundou no meio do caminho. Mas refusou a sua fé e consegui chegar ao alvo. Ok, crentes com sua Bíblia mentirosa. Se vocês forem andar por cima de água funda, em nome do seu Deus e Jesus, com certeza 100% de todos vocês vão afundar, sem dó e piedade. Sim, todos vocês vão ficar debaixo da água de perna pra cima, kkkkkk. Ai, quando vocês estão afogando, vão recorrer os 100% à obra da vossa fé no 193. Porque este auxílio da fé 193 é infalível. Não é crentalhada vergonhosa de obra de fé. O socorro no 193 falha, é quando os bombeiros não há tempo de salvar a vítima. Agora o telefone do Senhor Deus Jesus é incapaz de salvar um afogado. Basta ler Jeremias 33, 3. Sim, porque o Disque 193 dos bombeiros falha, porque eles não é onisciente como o vosso Senhor Deus Pai inútil, que fica só no seu trono privado, cagando e peidando só contemplando a nação brasileira se lascar kkkkkk. Leia a mitologia de Salmo 33, 13, Provérbios 15, 13 etc. etc. 100% dos afogados, as pessoas com certeza clamarão por Deus para os socorrê-los. Vejamos que saber nadar não basta. O número de óbitos por afogamento em 2017 foi de 5.692 casos, isto sem falar nos incidentes não fatais que estimamos em mais de 100 mil. Eu, Fátima, quando andava neste mundo ilusório bíblico, tentei várias vezes realizar pequenos milagres do tamanho de um grão de mostarda kkkk. Eu falei de pequenos milagres do tamanho de um grão de mostarda. Porque nesta época religiosa, a minha fé era do tamanho de uma semente de coco do mar kkkk. Os crentes façam pesquisa sobre o coco do mar e verás a dimensão da minha fé, na qual fé vocês também acham que tem poder kkkkkk. Mateus capítulo 7, versículo 7, 8. Mais que mentira do Senhor Deus. Eu acreditava com todas as minhas forças. Assim como hoje todos os que crêem nesta mentira, estão enganados achando que o tal Deus dela pode fazer milagres de verdade, no pedir e receber como mágica. Sim, eu pedia. E mais pedia socorro, para mim, e para meu próximo. E o tal Super Senhor Deus Pai Jesus Cristo só me dava nota 0, assim como todos os crentes recebem nota 0 de obra de crer e fé. Que está fedendo muito a fé do Senhor Deus. Aos poucos vim que o Senhor Deus Pai Jesus é esperto. Só queria saber de dízimo e oferta e trabalho de graça para ele kkkkkk. O Senhor Deus Pai, é um pai que ama barganha com seus filhos enganados. Mesmo o Senhor Deus Pai recebe os dízimos e oferta de seus filhotes fiéis todos os dias, ele não realiza os pedidos dos crentes kkkkkk. Eu pedia e nada de resposta,
os meus pedidos diante do que este Senhor Deus Jesus Cristo Jeová fez na escrita, era do tamanho de um grão de mostarda. João 14, 12, Marcos 9, 23. Mas que Senhor Deus mentiroso! Deus e Jesus estavam com a sua varinha mágica queimada, assim como ele está até hoje na vida de todos os que creem neste mito Bíblia kkkk. Sim, os supercrentes de merda, vão fazer prova de vossa fé e no meio de multidão. E o bom é na praia, onde vai haver muitas testemunhas, como o pecador Pedro andou por cima da água, e água turbulenta. A história de Pedro com todo o seu pecado, ele ainda deu vários passos no meio do oceano pela fé que tinha, e vocês os crentes não fazem isto nem no oculto, só você e o seu Deus mentiroso, porque o vosso Senhor Deus Pai e Jesus só tiveram poder para assassinar trilhões de inocentes afogar no dilúvio que durou 40 dias, mas para fazer uma pessoa ficar pelo menos em cima de água, ele Deus e Jesus não têm este poder. Raciocinamos o porquê os crentes. Tem coisa errada aí. Não é? Ô crente vazios de fé e crença, no seu Deus. Visto que o seu Senhor Deus Pai e Jesus é incapaz de fazer um de vocês andar por cima de água, ouça esta. Em 2020, o Instituto de Pesquisa Datafolha publicou nova pesquisa, informando que os evangélicos representariam 31% da população brasileira, o que à época equivalia a 65,4 milhões de pessoas. Vamos raciocinar, se há 65,4 milhões de pessoas. Se pegamos estes crentes tudinho, hoje não vai ter nenhum só sequer, que é capaz de dar um só passo numa água de piscina, rio, açude e mar, nem mesmo numa caixa de 100 ml de água kkkk, quando estes idiotas mentirosos terminassem de fazer o ritual do batismo, todos eles deveriam fazer esta prova de sua crença e fé, andar logo por cima da água onde se batizou. Alerta aos que creem nestas mentiras bíblicas. Segundo dados do governo, sobre a quantidade de deficientes físicos representam 6,7% da população do Brasil, não há um só crente do pastor, pregador, cantor, profeta de bosta aos fiéis que é incapaz de curar um aleijado ou cego, em nome do seu Deus e Jesus inútil. Também no Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência mental, segundo o IBGE. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e etc. 99,9% destas pessoas que têm doenças física e mental, desde a sua infância ou os que adquiriram adultos, todos recorrem aos médicos e à medicina, para ver se a cura de seu mal, e o Senhor Deus Jesus brasileiro delas, não faz nada e nunca vai fazer. E vemos a mitologia bíblica dizer que o justo viverá da fé. Mas que fé! O tal Superman Senhor Deus Pai dos crentes, só vai dar tudo aos crentes depois que eles e elas baixarem o chão, ou melhor a sepultura. Vejam como Deus é fiel na vida dos crentes hoje e há milênios. Deus e as promessas bíblicas é uma piada na vida cotidiana do povo. Crente nota 10 na teoria, e nota 0 nas obras de fé. Mateus 10, 8 e etc. Ô crentalhada, mostrem ao povo, que vocês julgam seres pecadores do mundo as vossas obras de fé, a sua mitologia bíblica mostra que as obras de fé que vocês têm, é só prática religiosa, mas no dia a dia de vocês, vocês não têm obra de fé de cura e libertação de vícios e males corporal e mental de ninguém. Muito deficiente nasce cego, surdo, mudo, aleijado,
com microcefalia e síndrome de Down e outros milhares de defeito físico e mental, pobre humanos nascem, crescem, envelhecem, e morrem com estes defeitos, e você escrentalhada com o seu Deus miraculoso não faz nada, nem em relação a vocês mesmo. Visto em todo o mundo que vocês só fazem lotar denominações para praticarem obras de vaidade. Agora, se você que é barata de igreja, sofre de um câncer terminal, aleijo, cegueira de 3º grau, microcefalia, síndrome de Down e outras doenças que atrofia os nervos, cabelos, dedos, pés e etc., aviso se conforme com sua miséria de problema até a sua morte, porque não há fé em Deus e Jesus nenhum que vai realizar a cura, nem em vocês e nem em ninguém. Sim, os justos crentes viverão da fé, mais que fé. Todos vocês têm a fé no ter. O telefone do auxílio dos bombeiros 193. O telefone do SEMU 192. Polícia 190. Polícia Rodoviária 198 e etc, etc, etc. Quando vocês estão sufocados de contradições da vida, o porquê vocês recorrem ao socorro e auxílio dos homens na terra e principalmente o dinheiro. É porque o seu Jesus e Deus é incapaz de lhe socorrer nas pequenas causas e nas grandes. O dinheiro real é o único Senhor Deus real e vivo, que supre as necessidades de todos na hora da angústia. Porque o tal Senhor Deus e Jesus Cristo é só onisciente em seu nome pintado, por todo canto que nós olhamos tem seus nomes escrito, nas paredes e em frases nos carros, joias, chaveiros, portas de casas e etc, etc, etc. O Senhor Deus Jesus nunca sai das paredes, cartaz, adesivos e Bíblia e etc, etc. O povo da fé ficam imbecilizados quando ver estes nomes dos deuses escrito em alguma coisa. Sim, você escrentalhada quando aparecer um imprevisto, ai as obras de vossa fé furada, esta alicerçada no sinônimo do socorro humano. Me dá nojo contemplar por todo o canto estes crentes com máscara. Ô crentalhada, visto que me dá nojo contemplar por todo o canto estes crentes com máscara. Canto estes crentes com máscara. Ô crentalhada, visto que a vossa fé de proteção está apenas alicerçada em um pedaço de pano. E vocês cagam de medo das leis dos homens. Respondem a si mesmo para que diabo vocês querem o seu Deus e Jesus. Sabia que vocês com estas atitudes, pisam cruelmente no vosso Deus e Jesus. Vocês só correm para as obras humanas. Porque o seu Deus e Jesus é um inútil, seus otários de Deus e Jesus me traico. Porque as vossas atitudes fazem, com que vocês pisam na lei e promessa da Bíblia. Seus chocadores de pá de ovo do seu Deus, no casulo de vossa denominação. Sim, é assim que vocês crentes têm as obras da fé, nas câmeras de segurança. Quem duvida só é fazer uma pesquisa, e verás quantas casas de crentes têm câmera e cerca elétrica, e talvez até na igreja ele e elas esteja monitorando sua casa através do seu celular kkkk. A tecnologia socorre estes crentes chocadores de par de ovo de Deus e Jesus. E vocês crentes levando só banana do vosso Deus, visto que nas horas de orações, vós ficam de 4 para ele kkkk, se eu fosse vocês parava com esta ideia de orar de 4 para Jesus. Adeus vagabundo deste povo da fé furada, que a fé deles só move montanha de dinheiro, e nada mais. Que a fé deles só move montanha de dinheiro, e nada mais. Sim, os justos crentes viverão da fé, mais que fé.
Se 99,9% dos crentes têm uma alta fé, uma fé sobrenatural nos medicamentos, físico e terreno extraído da natureza, mas cadê as obras de fé em nome do mito Jesus, no pedir e recebei na hora, como mágica só no abracadabra? O povo da fé não será a sua Bíblia mais um conto de fada, onde os que crê ficam só na leitura, sim e mais sim. Porque se vós pedem, pedem e mais pedem, as mesmas coisas, e não recebem na hora, a varinha mágica de Jesus queimou, porque Deus e Jesus estão muito ocupados no céu, contemplando só vocês nas denominações de 4 para ele kkkkkkkkkkkkkk. O vosso pedido de fé tem que ser realizado na hora, como aconteceu na mitologia da escrita da fé do centurião Mateus 8:8, o centurião disse, mas dizei somente uma só palavra, e o meu criado há de sarar. E pela fé do centurião o seu empregado sarou na hora. Assim como todos os milagres registrados na Bíblia. O pedido das pessoas foi realizado na hora, questão de segundo, ou seja, num piscar de olho. E vocês crentalhada de todo o mundo há milênios, porque vós pedem, pedem e mais pedem e não recebem. Não tem coisa errada aí. Sim, e o pouco que vocês recebem é graça ao médico e à medicina. E a mulher que havia. E o pouco que vocês recebem é graça ao médico e à medicina. E a mulher que, havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue diariamente, pediu e recebeu na hora, Marcos 5:25, a ressurreição da menina Tabata, e disse o tal e ao João ou Yeshua ou Jesus à menina Tabata, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou do mundo dos mortos na hora, Marcos 5:41-42, ó crentes, o seu super Jesus brasileiro no dia a dia de vocês, ele não realiza milagres nenhum, e muito menos há milênios ele não ressuscitou nem sequer um mosquito morto, por que será? Porventura vós já fizeram como eu, pobre e inocente com minha fé gigantesca no Deus e Jesus dos brasileiros, tentei ressuscitar morto, foi uma tragédia, o resultado da ressurreição kkkkkkkk. Talvez você já tentou realizar ressurreição de alguém, em nome de Jesus e o fracasso foi feio, não é? 100% de tudo o que é de nomes de deuses, é um mito, não há Deus e Jesus nenhum no mundo. Vemos que na escrita o tal super Jesus Yeshua disse, Lázaro está morto fisicamente, mas eu o ressuscitaris, só nas escrita bíblica. Sim, porque o adorador Lázaro brasileiro foi impossível a cura, quanto mais a ressurreição. Porque o Jesus Yeshua disse a Lázaro da escrita bíblica sai para fora. E o defunto que estava 4 dias morto, já enterrado, saiu vivinho para fora na hora. João 11:39-44. O tal personagem Yeshua dos judeus, também é outra merda e mitologia. Este nome YHWH, e seu filhote Yeshua ou outro nome inútil, é outra merda. Porque todos os mais de 7.000 Jesuses das nações, não faz nada por ninguém. Assim como o fracassado Yahweh do povo judeus, o coronavírus em todos os países é a prova real disto. Ô crentalhada fracassada na fé vazia, de que adianta vocês ler, ouvir e crer, neste mito de milagres bíblico, vocês creem e têm fé, mas não põem estas obras Mateus 10:8 em prática sobre todos os que creem. Fé sem obras real e concreta na hora, vocês são vasos vazios. Vejas vós mesmo que a vossa fé bíblica é só fanatismo religioso, e nada mais. Leia a mitologia de João 14:12, Marcos 9:23,
Filipenses 4, 13 e etc, etc, etc. E agora confronte com sua fé. Promessa escrita só ilusão, sim, toda a Bíblia é só ilusão. E agora confronte com sua fé. Promessa escrita só ilusão, sim, toda a Bíblia é só ilusão. Os crentes brasileiros, e todos os cristãos de todas as nações, transformaram a Bíblia em um livro morto. Porque os deuses que as Bíblias carregam, eles fazem tudo na escrita, mas na vida real cotidiana do povo, os deuses não fazem nada. Sim, os justos crentes viverão da fé, mais que fé. A fé em possuir uma arma de fogo. Sim. Há muitos crentes que não trabalham na área jurídica usando armas de fogo, miseráveis hipócritas, porque quando aparecer um imprevisto a obra de sua fé no disparo, já está com ele e ela. Eu vi isto ao vivo quando estava neste lugar podre de ilusão. Talvez você também já viu crente armado até os dentes. Sim, quantas Bíblias não estão circulando nas denominações com uma arma de fogo dentro? É assim que o porte legal de arma de fogo do Deus delas tem poder, e as protegem do mal kkkk. Miseráveis enganadores. É assim que eles e elas têm fé no Deus mudando deles. Sim, os justos crentes viverão da fé, mais que fé. A fé em por boas corrente e cadeado, e alarme nos vossos portões e na porta de vossa casa, e na porta de guarda-roupa, carros, lojas e etc, 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 isto é que é ter fé em Deus e Jesus, e ver a sua luz no telhado furado kkkkkk. Visto que enquanto vós estão praticando vaidades na denominação, a vossa casa está protegida entre aspas, pelo Senhor Deus cerca elétrica kkkk. Sim, os justos crentes viverão da fé, mais que fé. A fé única e poderosa que está só no dinheiro, sim, o dinheiro Deus real, e outros dinheiro de todos os países, resolve qualquer problema de qualquer crente cheio de fé. Sim, o dinheiro real que vocês crentalhada dão como mamum, é a solução de vocês na hora da angústia e aflição. O Santo Senhor Deus real mamum que até o seu Deus e Jesus amam receber nas denominações. O Deus dinheiro só não resolve problema de corpo de crente morto. Kkkkkk. Sim, os justos crentes viverão da fé, mais que fé. A fé da ilusão do nada, o Deus e Jesus da Bíblia há milênios estão em quarentena eterna e aposentados kkkk. Porque 99% dos problemas humanos, só quem resolve é o dinheiro. Isto se a pessoa tiver esta fé no dinheiro real no bolso ou no banco ou na carteira. Porque quem não tem o Deus e Jesus dinheiro, só resta uma fé. A fé no cartão do SUS e etc.